versículo ensina a criança no caminho que deve andar. Eu nasci no lar evangélico e eu gosto até de citar qual igreja que meus pais são, que é da Assembleia de Deus. E eu cresci indo com meus pais em todos os cultos. Eu fui daquela que dormia debaixo do banco enquanto meus pais oravam. E oravam alto, né? Então eu tive o privilégio de ouvir muitas orações deles e sendo edificada, né? Ao ouvir a oração e ver também a atitude deles. Mas um fato que mexeu muito comigo, que a escola dominical da Assembleia de Deus sempre foi muito boa para as crianças. Então eu aprendi muito sobre Jesus. E mais ou menos aos 8 anos, quando uma professora minha da aula secular escreveu o versículo do Salmo 27, do capítulo 1, que é o Senhor é minha luz, minha salvação, de quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ela ensinou esse versículo para a gente, e naquele momento eu tive a convicção de que eu era uma menina separada por Deus, que o meu coração se regozijou tanto, eu fiquei tão feliz, eu me senti tão privilegiada por servir esse Deus. Então eu tinha meus 8 anos ali, foi para mim a confirmação de que realmente esse Jesus, esse Senhor, era o Senhor da minha vida. Mas com o decorrer dos anos, eu era muito nova, né? Eu tinha sido apresentada na igreja, mas meu batismo mesmo veio com a decisão quando eu participei de um congresso, seminário sobre evangelismo, e que veio um ardor no meu coração para fazer evangelismo com crianças e ter uma disposição maior para trabalhar na obra. Então eu quis batizar, mas eu não tinha afinidade com a igreja em si. Assim, com todo o respeito que eu tenho, meus pais ainda são, eu queria trabalhar na obra, queria produzir frutos, mas eu tinha apenas 14 anos, mas eu já via que não era o meu local, né? E aqui em casa tinha uma regra, só podia sair da Assembleia de Deus depois dos 18 anos. Até os 18 anos não podia. Mas Deus abençoou que eu conversei com o papai, orei, conversei com o papai, e assim ele me liberou para que eu participasse de uma outra igreja, e eu pude batizar e então cumprir esse ID. Então, assim, é o meu testemunho. Então, eu creio assim que ensina a criança no caminho. É claro que no decorrer dos anos a gente teve aí percalço, infelizmente a vida, eu tive ideia, mesmo na igreja, tive as caídas da mocidade, mas o Senhor restaurou, mas a convicção da minha fé, da salvação, né, veio ainda quando criança, porque meus pais me ensinaram no caminho que eu deveria andar. É isso aí. Joia, Deise, obrigado, viu? Que bom, Deise, graças a Deus. É muito legal a gente ver a intimidade desde pequenininhos, né? Isso incentiva aí os mais jovens a continuar firmes. Isso. Vou passar a palavra para Thaís agora, né? Antes de passar, viu, Thaís? Tá. Deise, é bom a gente, como é importante, né? Mais do que bom, importante a gente perceber que Deus, ele tem o controle de toda a história da nossa vida, né? E ele, na sua vida, está escrevendo uma história maravilhosa, né? Você contou aí um pedacinho, mas se fosse contar, certamente mais, você teria muita coisa para contar. Mas como é bom a gente perceber, inclusive, coisas com as quais a gente se identifica, né? Apesar de você ter sido criada num lar evangélico, como muitos de nós aqui, você tomou a sua decisão, né? Ao lado de Jesus, o desejo sincero de servi-lo, a convicção do amor dele, e nisso nós nos identificamos com você, né? Essa convicção, essa fé que Deus nos dá, que é um dom de Deus. Agora, Thaís, então, Thaís, por favor. Então,
Eu vou voltar um pouquinho à história, que é o seguinte, minha família, o plano de Deus, né, começou na minha família quando minha bisavó e mais 2 tias-avós que eu tinha, né, tinham que passar na frente de uma igreja presbiteriana para poder ir para a igreja delas, que era uma igreja católica, elas são a minha família é do sul de Minas, né, e, assim, a maioria de imigrante italiano, muito católica a cidade, né, e aí elas tinham que passar por essa igreja presbiteriana para poder ir para a igreja delas. E aí, uma tia minha, que a gente chama ela de tia Neném, né, ela ouvia os hinos e falava assim: "Não, mas que bonito, vamos entrar um dia para a gente ver como é que é lá dentro?". E aí a minha bisavó, né, era mais, muito católica, muito fervorosa, tinha um pouco de resistência, mas passando ali todo domingo, elas acabaram entrando um dia. Aí, gostaram muito, né, e chamaram minha avó. Falaram assim: "Ô Maria, você tem que ir lá, porque para você conhecer como que é agradável e tal", e a minha avó foi também. E a minha avó elas acabaram, se convertendo, né, inclusive a minha avó, e conheceu o meu avô, que já era, né, de uma família protestante, e acabaram casando. O casamento não foi fácil, sabe, mas resistiu até a morte da minha avó, mas com muitos percalços, apesar de todos 2 serem atuantes na igreja. E aí, a partir daí, né, começou a história de Deus com a minha família, né. E depois disso, minha mãe casou-se com meu pai, que não é protestante, né, mas foi o maior incentivador meu e do meu irmão para a gente ir à igreja, para a gente crescer nos caminhos do Senhor, sabe. Ele não permitia que a gente faltasse. De jeito nenhum. Podia chover canivete, ele falava assim: "Tem que ir na igreja, porque vocês teriam oportunidade de ir para a festa, para tudo, com chuva, sem chuva, então para a igreja eu não deixo vocês faltarem não, tem que ir". E nisso a gente ia todo domingo, né, e para falar a verdade, eu gostava muito. E na minha adolescência, né, quando eu tinha uns 14 anos, eu tinha alguns conflitos internos, né, que eu acho que todo adolescente tem, e acabava, às vezes, assim, me perdendo nos meus pensamentos, né. E um dia eu lembro que eu e meu irmão, a gente ia muito para a escola dominical, mas nem sempre a gente ficava para o culto. E um dado domingo, né, eu pedi ao meu pai para que buscasse mais tarde, para eu poder ficar para o culto. E nesse culto, através de um pastor que, assim, nem esperava, né, mas a obra é de Deus, né, ele usa as pessoas, e esse pastor trouxe uma palavra que tocou meu coração e eu vi que o Espírito Santo estava fazendo a obra ali, né. E a partir daquele dia tudo mudou para mim, né, porque o Senhor passou a ocupar o primeiro lugar. Eu não deixei de cometer os meus pecados pela minha natureza pecadora, né, mas aquilo ali me afastou de muita coisa que podia ter me envolvido na minha adolescência, né. Então, assim, Deus me poupou muito nova de muita coisa na vida. E eu tenho muita gratidão a Deus por isso, porque, ele me escolheu muito cedo. Isso foi muito bom para minha vida, né. Eu tenho uma gratidão enorme por isso. Eu sei que a escolha foi dele, né. Eu sempre achei muito bonito os testemunhos na igreja, aqueles testemunhos mirabolantes, né. De coisas, que a pessoa mudou da água para o vinho, minha história foi totalmente diferente, mas não deixou de ser espetacular por causa disso, né. Para mim foi, assim, eu me sinto muito amada por Deus, por ter tudo acontecido dessa forma, sabe. E aí hoje, né, com tudo isso, tem um casamento, né, que namorei várias pessoas na igreja, mas não deu certo, várias não, né, alguns rapazes na igreja, gostaria muito de ter casado na igreja, não foi possível, e casei com um homem que, estava orando e pedindo a Deus uma esposa, e eu também pedindo a Deus um marido. E ele ia para a igreja e falava: "Ô Senhor, me dá uma esposa, eu não quero namorado, eu quero uma esposa". E eu também pedindo a Deus na nossa igreja, aqui em casa, né.
que Deus me desse um marido, porque eu não queria mais namorar, eu queria casar, né? E Deus me deu o André, que ainda não é convertido, mas é um homem temente a Deus. E aí a gente vai caminhando, a gente tem um filho, né? E a gente vai caminhando, orando junto todos os dias, né? E aguardando a obra do Senhor, né? Porque eu tenho certeza quando ele fala, né, que se a gente crer nele, ele vai nos salvar e salvar a nossa casa, né? Eu tenho esperança de que isso vai acontecer. Peço aos irmãos que orem por isso, porque nem meu filho nem meu marido ainda são convertidos, mas a obra do Senhor está aí, né, para ser feita. E acredito que ela vai ser feita. Tenho fé em Deus nisso. É esse o testemunho. A glória toda ao Senhor, né? Amém. Que bom, Thaís, graças a Deus. É muito gostoso a gente ter esse momento de compartilhar e de observar, como eu tenho dito, né? Algumas coisas são semelhantes, temos alguns pontos de contato, e o principal deles é que nós fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus, que nos tirou da morte para a vida. E esse ponto é um ponto em comum, né? E muitos outros também estão em comum. E eu fiquei muito feliz com o que você disse, porque nós que somos criados na igreja, né, temos às vezes essa... Eu não, graças a Deus, assim como você disse, né? Essa questão dos testemunhos espetaculares, né? E eu achei bonito demais você falar isso, que o seu testemunho, ele é espetacular porque Jesus Cristo te escolheu, porque o Espírito Santo te converteu, te regenerou, e o Pai amado, né, te escolheu desde antes da fundação do mundo. Isso é espetacular, né? Amém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Eu queria falar também aqui para as duas, né, a Deise e a Thaís. Eu me emocionei aqui, né, durante o testemunho da Thaís, mas pegando aqui a carona no que a Deise falou no início, né, Deise? Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, eu também, né, em casa, a gente cresceu num lar cristão, minha mãe, né, a mamãe, toda a vida ali, levando a gente para a igreja. Papai não era salvo até então, né, foi só no final da vida dele, mas como pai da Thaís, também nos forçava, até os 18 anos, a gente era obrigada a ir para a igreja. Se não quisesse ir, não ia para lugar nenhum, Thaís. Não ia para clube, não ia para lugar nenhum. Ou era para a igreja, né? E a gente viu o fruto disso na nossa vida. A gente cresceu ali na primeira igreja, na escola dominical, e Deus fala ao nosso coração, e vai cuidando, né? Então, eu não tive como não me emocionar aqui. Beth, meu pai também não converteu até hoje, sabe? Mas eu também espero isso, sabe? Às vezes eu fico pensando e pergunto para Deus assim, Senhor, quando eu me converti, eu estava na casa dos meus pais, né? E o Senhor prometeu que crês no Senhor Jesus e tu serás salvo, tu e tua casa, né? Aí eu pensei assim, meu pai ainda não está salvo, meu irmão, graças a Deus, foi alvo da salvação de Deus, minha mãe também, né? Ainda falta meu pai. E hoje a minha casa é aqui, né? Mas eu sempre peço, Senhor, não esquece meu pai, não. Isso, se Deus quiser, né? Em breve, ou no tempo do Senhor, né? Que a gente não sabe qual que é. Essa angústia, ela também fez parte da minha vida, né? E eu me lembro muito da dona Regina, do reverendo Gero, porque ela falava comigo assim, minha filha, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E você não pode pensar e nem falar, fulano não é salvo ou deixou de ser salvo, no sentido de desanimar. Mas espera no Senhor, que Ele te alegrará. E aí a Beth está comentando que a gente pôde usufruir do benefício de ver, né, o meu pai professando a fé e, inclusive, chamando meu irmão. Porque quando meu irmão fez 18 anos, ele pediu para sair, falou, olha, não vou mais. E agora, em 2020, ele está lendo a Bíblia todinha, com todos os dilemas dele, mas ele começou agora e está firme, perseverando na leitura da Bíblia. Isso. E a palavra de Deus é transformadora, né? Oi? Thaís, oi?
A palavra de Deus é transformadora, então não tem como ele ficar o mesmo homem. E Né? quando o papai converteu, né, Marísia, a preocupação do papai passou a ser o meu irmão, né? Falei, Zé, o senhor, e agora? Falei, pai, agora o senhor é o sacerdote dessa família, é o senhor que vai orar por ele, né? Eu queria, Thaís, Oi. terminando então, até para a gente começar, por causa do horário aqui, para a gente não apertar. Está sendo muito edificante, mas eu estou com essa função do mediador aí. Eu queria que a gente anotasse aqui, é o André, o Rafael, seu menino, né? Como é que chama seu pai? Maurílio. Maurílio. Ah, o Maurílio é Júnior? Oi, não é Júnior, não. Porque tem o sobrenome da mamãe, né? Maurílio, senhor Maurílio, joia. Nós vamos orar por ele. Mas Amém. eu quero só complementar que tá tudo muito coincidindo, porque meu pai, apesar de ter 18 anos, só tá esses detalhes da idade aí, obrigada à igreja, meu pai só veio converter verdadeiramente há 20 anos atrás. Ele estava na igreja, mas vivendo uma vida dupla. Então, Tá vendo? mas tem 20 anos, ele tem 85 anos hoje, tem 20 anos que ele se converteu verdadeiramente. Então, quer dizer, há esperança, com certeza. Né? O importante é que essas obrigações deles para conosco, essas imposições deram frutos, né? É isso aí. Então, fico Pois é, eu vou encerrar essa parte dizendo o seguinte, que eu creio que é muito importante. Deus está escrevendo as histórias que não estão na Bíblia. Não é assim que a gente aprendeu lá no início desse estudo? Que se a gente fosse escrever, não caberiam nos livros sobre a face da terra. Não é mesmo? Todas as histórias maravilhosas de Jesus agindo na vida das pessoas. Então, reforçando o que a Marisa falou, nós não devemos olhar com desânimo quando a gente vê alguém que está longe de Deus, né? Porque a gente não vai olhar para a pessoa, a gente tem que olhar para o Senhor. É no Senhor que deve estar o nosso olhar, a nossa esperança vem do Senhor. E é a Ele que a gente deve buscar, né, interceder. Então, nós vamos colocar a vida do André, do Rafael, do Maurílio, e se a gente tiver mais gente, até no final do dia, Zé Alcione, para a gente orar, no final da lição, não só agora, mas que a gente, né, cumpra aquilo que nós fomos chamados por Deus a fazer, pregar o Evangelho. E não é julgar ninguém. Isso, não é, o nosso papel não é de julgadores, não é mesmo? Nós não fomos chamados, nem Jesus veio para julgar na sua primeira vinda, ele vem depois para julgar, né? Quando ele voltar. Mas ele nos ensinou não a julgar, nos ensinou a pregar o Evangelho, a amar e a interceder. Nós somos chamados por Deus a sermos intercessores, especialmente por aqueles que estão na nossa família, aqueles que estão próximos de nós. Que Deus nos abençoe, né? Naquilo que Ele nos chama, Ele nos capacita. Irmãos, eu vou passar então a apresentar aqui a tela, tá? Da lição. Eu estou só na dúvida qual dos dois, eu acho que é essa aqui, ó. Vamos ver. Os dois. Deu certinho aí? Chegou para os queridos? Não sei se... Bom dia, Damar. Bom dia, Flávio. Oi, Flávio. Tudo jóia? Bem-vindo aí. Querido. Desculpa. Só para cumprimentar aí o Henrique. O Henrique foi alvo das orações nossas. É muito legal ver ele aí deitado atrás aí, com saúde. Deus abençoe. Prazer, Henrique. Amém. Um abraço. Agradecendo aqui, não sei se deu para ouvir. Abraço nosso aí também, né? A turma toda que orou por ele. O Henrique está em franca recuperação, graças a Deus, né? Todos sabem do aperto que foi. Acho que só ele não sabia do perigo que estava tendo quando pegou o ônibus lá em Nova Viçosa, né? Mas Deus tem sido muito bondoso com o Henrique. A gente tem tido oportunidade junto aqui, né, Henrique? Privilégio que a gente só tinha uns 30 anos atrás, né? Está realmente junto. Passar uns dias, um mês junto aqui, graças a Deus, tem sido muito proveitoso. Vamos lá, então, gente. Fiquei sabendo que ele toca piano muito bem. Como é que é, Flávio? Fiquei sabendo que ele toca piano muito bem. Ah, é verdade. Muito bem mesmo. Talentoso com a música aqui em casa.
Mas vamos lá, gente, ó, vou começar a lição. Hoje, como eu falei, a jornada, né? É o título do capítulo lá que a gente dá para a lição hoje. Aprender a viver não é fácil. Não é fácil, mas Deus nos chama a aprender a viver, vivendo e aprendendo, né, a viver. É o que Deus requer de nós. E viver uma vida que vale a pena, porque uma vida de qualquer jeito não é difícil, não. Mas viver uma vida que vale a pena é uma habilidade complexa, muito mais do que a gente pode imaginar muitas vezes. Né? Parece que é fácil, não é? Não. A luta, nossa luta, não cessará até que enfrentemos nosso último inimigo e vejamos a face de Deus. A palavra de Deus nos ensina lá em 1 Coríntios 15, 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte. Enquanto isso, nós somos viajantes, nós vamos caminhando. E é interessante que essa figura da vida como uma caminhada, ela é usada no Novo Testamento, especialmente pelo apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, fica muito claro isso, nos capítulos 4, 5 e 6, ele fala que o novo estilo de vida que Deus quer nos dar, quando ele transforma o nosso coração, é de alguém caminhando de um modo diferente. Então, ele usa várias vezes, né? Não andeis, ou andeis assim, assado. Então, tem vários versículos. Eu pediria até aos irmãos, eu na correria aqui, fiquei sem a Bíblia na mão. Mas lá no capítulo 4, por exemplo, tem alguém com a Bíblia em mãos aí? Que tá fácil de... Tô vendo a Adriana, mostrou a Bíblia ali. Adriana, vê se você encontra aí, ó. Logo no início do capítulo 4, já tem essa comparação da vida como uma caminhada. Quer ver? Olha o versículo 1 aí. Você pode ler pra gente? Efésios 4, 1. A partir do 1 ou todo? Isso. Tá. Não, lê só o 1, por favor. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Isso, tá vendo, gente? Então, quando ele vai começar a falar o que é esse modo digno da vocação que a gente foi chamado, né? Ele fala, andeis de modo digno. Eu rogo que vocês andem de modo digno. Então, a vida como um caminhar. Depois, lá na frente, eu ia falar até para vocês procurarem, mas não vai dar tempo, não. Lá no 17, Adriana, lê para nós. 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Lê o 19 também. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Isso. Então, olha só, a gente é chamado a andar de um modo digno, né, do evangelho, da vocação a que fosse chamado, né, do evangelho que nos alcançou. E não andar desse modo que não é digno, né, que não está de acordo com tudo aquilo que nos alcançou. Depois, lá no capítulo 5, olha só, porque aqui ele vai dizendo, né, tudo aquilo que envolve ser um servo de Jesus e andar seguindo a Jesus, e do 17 em diante ele vai dizer também o que é que não pode estar nesse estilo de vida. Depois, lá no capítulo 5, mais uma vez, ele cita essa questão da caminhada. Lá no versículo 1 e 2, ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, nós agora somos chamados a ter um estilo de caminhar que é o estilo de Deus, é imitar a Deus na nossa caminhada. E o que marca o caráter de Deus? É o amor. É o que deve marcar a nossa vida e a nossa caminhada. Depois, no versículo 8, olha lá. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, assim que nós precisamos andar, na luz, não em tropeços, né? Mas na luz do Senhor, agradando a Deus, fazendo aquilo que é agradável a Deus, vivendo em bondade, justiça e verdade. Pois lá no 15, ó, o versículo 15. Você lê para a gente, Adriana, de novo? 5:15. Portanto,
Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso, então esse viver remindo o tempo com sabedoria, né, com prudência, é a maneira como a gente deve andar, né? E os dias, a palavra de Deus nos diz, os dias são difíceis, os dias são maus. Então, irmãos queridos, é isso que Deus tem para nós, uma caminhada. Nós somos, como diz lá na primeira carta de Pedro, aí eu vou pedir a um outro irmão, se possível, para abrir, se tiver com a Bíblia fácil, aí 1 Pedro 2, de 9 a 12, lá fala, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí ele continua, alguém abriu aí, poderia ler para nós? Senão eu vou falar o texto todo, gaguejando aqui. Você quer ler, Marcelo? Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Até qual? 12. Até o 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Isso. Então, como peregrinos e forasteiros. Importante a gente reforçar que a nossa caminhada é uma caminhada de uma pessoa que é peregrino, né? Nós todos somos peregrinos e somos forasteiros. Nós não estamos em casa. A gente não pode, a gente jamais vai estar à vontade nesse mundo, porque esse mundo, como a palavra de Deus nos diz, ele jaz no maligno. É como se a gente estivesse remando contra a maré mesmo. É uma luta contra o nosso inimigo interior, né, o nosso coração enganoso, desesperadamente corrupto. É uma luta contra o mundanismo, né, o século, né, a maneira, o modo de viver e de ensinar e de falar que paira, né, em toda a sociedade, contrário ao que a palavra de Deus ensina. E que nos atrai tremendamente. E que nos atrai, porque o nosso coração é enganoso, né, e desesperadamente corrupto. E o próprio diabo e os seus anjos. Né, o diabo e os seus anjos estão também agindo ainda. A palavra de Deus nos ensina isso, nos últimos dias, né, mas eles estão agindo. Então, tudo isso nos dá essa percepção de que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos caminhando rumo ao nosso lar, para onde Deus está nos levando. Então, quando a gente vir a Deus, quando virmos a Deus face a face, as realidades da nossa fé se tornarão visíveis. Então, olha só que coisa interessante. A gente tem hoje a fé, a esperança e o amor. Né? Lá no texto de 1 Coríntios fala isso. Termina dizendo, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior desses é o amor. A fé, nós não vamos precisar dela quando a gente estiver face a face com Deus mais. Porque tudo que a gente esperava vai se realizar, né? Assim, a fé não é a convicção de fatos que se não veem, né? Daquilo que se espera. Não é isso? Não vamos mais esperar. A esperança também, não vamos precisar mais de esperança. Vai estar tudo concretizado na presença de Deus. Plenamente concretizado. Agora, o amor é que permanece. Vai permanecer eternamente. Não é assim? Então, já também não vai ser difícil mais amar. Os relacionamentos complicados que a gente tem hoje, extremamente complicados, não serão mais complicados. Serão vividos em pleno amor, um amor perfeito na presença de Deus. Então, nós não necessitaremos mais aprender persistência, mas hoje a gente precisa, né? Persistência, paciência, tolerância, perseverança, perdão, arrependimento, pacificação, né? Ser pacificador, todas as outras coisas que são tão importantes na jornada para o nosso lar, nós não vamos precisar mais aprendê-las. Nós estaremos plenamente perfeitos, né? Completos na presença de Deus.
Nesses últimos meses, a gente considerou o significado da santificação. Foi isso que a gente estudou, né? Fomos lá pesquisando na palavra de Deus e com os testemunhos, né? Vimos que esse é o propósito ativo de Cristo na nossa jornada. Nenhum de nós foi alcançado pelo Evangelho, por Deus. Deus transformou o nosso coração. Nenhum de nós, assim como o ladrão, morreu logo em seguida e já foi para o céu. Não. Nós fomos chamados por Deus à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma obra que Deus está fazendo em nós, né? E que nós somos chamados a participar, a cooperar nessa obra, e que Ele há de completar até esse dia em que, assim como o ladrão, né, nós também, pela graça de Deus, vamos morar eternamente na presença de Deus. E estiveram sempre em nossas considerações aqui os nossos relacionamentos com Deus e com as outras pessoas. Em primeiro lugar, com Deus, nessa santificação, e no relacionamento nosso com as outras pessoas. Deus trabalha no nosso coração, Deus nos santifica nos relacionamentos com Ele mesmo e no relacionamento com os outros, cumprindo a sua lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nada mais adequado do que a gente concluir essa nossa série de estudos, que a gente deve fazer nos próximos 3, nesse domingo e nos próximos 2, retornando à fé e ao amor. Em Cristo, o que tem valor é a fé que atua pelo amor. Nós sabemos que a nossa fé não é uma fé sem obras, né? Mas é uma fé que se expressa, né, que opera em nós pelo amor. Demonstração clara para o mundo e para nós mesmos, de que a fé salvadora nos alcançou. Nós cremos, de fato, que Deus nos ama tanto, 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 que Ele deu o seu próprio Filho para, cumprindo a sua justiça, morrer no nosso lugar e, vencendo a morte, nos dá uma nova vida na presença de Deus. Então, o texto de Gálatas 5:6, quem pode ler para nós, por favor? Fala sobre isso. Um dos irmãos, por favor, tem a Bíblia com facilidade para ler? Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Isso, obrigado, Beth. 5:6. Então, é o texto de Gálatas falando, né? Mostrando claramente que o que importa não são os ritos, né? Ser circuncidado, não ser circuncidado, e todo o ritual que estava envolvido no judaísmo antes, né? Que os irmãos da Galácia estavam preocupadíssimos com isso, mas ele falou, olha, o que importa de fato, que tem valor, olha, não se agarra mais nada, é a fé que atua pelo amor. Então é isso que é por isso que eu queria reforçar essa questão de que nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós temos de julgar a nós mesmos. Nós ouvimos aí o testemunho da Deise, né, do pai dela, que viveu uma vida dupla, e até isso não é da nossa conta, entre aspas, né? Porque a Deus cumpre analisar e conduzir tudo isso. E Ele usou tudo isso para a glória dele. Olha que coisa linda esse versículo que a Beth se leu, né? A fé e o amor. A fé que atua pelo amor. Que atua pelo amor. É isso aí que faz a diferença. Tem um hino escrito pelo John Newton, se não me engano, é aquele da excelsa graça de Jesus, né? Tem um verso nele que diz assim, através de muitos perigos, traduzido do inglês, né? Laços e tentações, eu já cheguei até aqui, mas a sua graça me trouxe salvo até aqui, e a graça me levará ao lar. Os versos desse hino, eles captam de forma hábil as dificuldades de nossa jornada, né? Perigos, laços, tentações, a atratividade de nosso destino, né? A graça me levará ao lar, e o caráter de quem está nos guiando rumo ao seu próprio lar, né? É um Deus gracioso que está conosco. Não é um Deus como se fosse um policial cósmico, né, que pegou a gente pelas orelhas lá e está levando. Não, nada disso. É um Deus gracioso, né, que nos chama de filhos amados, que é o nosso pastor. De onde que ele tirou isso? O autor sabia que as palavras do Salmo 23 eram verdade e expressou com as suas próprias palavras essa verdade do Salmo 23. Vamos lembrar aqui, né, das palavras do Salmo 23,
eu coloquei para a gente aqui, Salmo 23, de 1 a 6. E eu vou ler. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Queridos, esse é o retrato da nossa jornada, não é mesmo? Olha só quem é que está conosco, o nosso pastor. Nada vai nos faltar. Em todas as circunstâncias da vida que ele mesmo dirige, ele está conosco, né? O seu bordão e o seu cajado é que nos consolam. A figura do bordão, né, era uma peça usada pelo pastor, tanto para lutar, né, para afastar feras, inimigos, quanto para corrigir a ovelha. E o cajado é aquela peça que ele usava para trazer a ovelha cuidadosamente, para, né, tipo um negócio em curva, assim, uma interrogação, né? Um ponto de interrogação, que ele trazia a ovelha e trazia perto dele, né? Ou traz, né? O pastor usa isso. Então, Deus está nos guardando, nos guiando, nos conduzindo como rebanho dele, como ovelhas do Senhor. E a gente pode ter certeza de muitas coisas na nossa vida, como, por exemplo, né, que no mundo nós teremos aflição. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? A gente sabe que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, muitas dificuldades, não há dúvida. Mas a bondade e misericórdia certamente nos seguirão, né? Te seguirão, me seguirão todos os dias da minha vida. E, ao final, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que coisa maravilhosa esse salmo, não é mesmo? A sua vida, querido, é uma jornada. Esse salmo, ele mapeia a rota. Ele lembra a companhia que você tem. O pastor, por excelência, é alguém atento. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Ele é amável, generoso, gracioso e forte. O pastor anda conosco de boa vontade. Não é de cara amarrada, como quem faz um trabalho que não quer fazer. Diz definitivamente. A Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele tem todo o carinho e toda a alegria em nos dirigir, em cuidar de nós. Ele toma conta da gente e a gente enfrenta todo tipo de dificuldade, mas ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Outras passagens da Bíblia nos ensinam que o pastor, ele se entregou pelo rebanho, né? Dificilmente alguém morreria por um justo, diz lá Romanos 5, versículos 7 e 8. Pois poderá que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós sabemos que somos as suas ovelhas, porque nós reconhecemos a sua voz. Vamos abrir João 10, por favor? Vou pedir o Marcelo, está fácil aí para você, Marcelo, você e Adriana, não sei se ainda estão com a Bíblia fácil aí. Lá em João, capítulo 10, versículos 10 e 15, desculpa, 14 e 15 e depois 27 e 28. Você lê para a gente, Marcelo, por favor? Leio. João 10... 14 e 15 primeiro, isso. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Isso, e agora o 27 e 28, por favor. João 10 mesmo, né? Isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço
e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Coisa maravilhosa, né, gente? Quanta consolo, conforto e sustento a gente saber que esse é o nosso pastor, né? Eu não sei quantos já ouviram sobre isso, eu não conheço, assim, ovelhas, né? Mas eu sei de me contarem que quando o pastor chega, às vezes tem um tantão de ovelha no mesmo lugar, porque os pastores, às vezes, compartilham o mesmo lugar para guardar as suas ovelhas. Quando o pastor chama, só as ovelhas dele vêm. É uma coisa impressionante, que tantão de ovelhas, assim, o pastor chama, vem só as dele, atrás dele, aí depois outro pastor vem e as ovelhas vão atrás dele. As ovelhas conhecem, ela tem um ouvido impressionante nisso. Ela conhece a voz, sabe discernir a voz do seu pastor. Não adianta outro pastor chamar. E o chamado do pastor é irresistível. Nenhuma ovelha resiste ao chamado amoroso do pastor. Graças a Deus por Jesus Cristo. E ele está nos levando ao seu lar. João 14,6, a gente, né, ainda está em João, agora no versículo 14, o Marcelo, se puder olhar para nós, capítulo 14. O 14,6 a gente sabe de cor, né? Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora, olha o que o 2 e o 3 fala, né? Para onde? 14, 2 e 3. O que é que ele está falando aí desse caminho? Para onde que é? Lê para nós, Marcelo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo terei dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Isso. Então, olha só, Deus em Cristo, né, está preparando um lugar para nós no céu. Coisa maravilhosa. Esperança bendita. Então, queridos, a fé, como nós falamos, né, tem a fé e o amor. Nós estamos desenvolvendo aqui o assunto da fé. A fé que deve abrigar o nosso coração é essa fé do salmista, do Salmo 23. E é uma coisa muito sábia, né? Desde pequenininho, as crianças que têm esse privilégio, né, de terem sido escolhidas, privilégio que Deus dá, né, de as colocar num lar de papai e mamãe que temem a Deus, ou pelo menos um dos dois que temem a Deus, que amam a Deus e que querem criar os seus filhos para servirem a Deus, né, no caminho do Senhor. A gente ensinar desde pequenininho essa verdade eterna do pastor que cuida de nós no Salmo 23. Isso é uma coisa que deve estar na nossa mente, no nosso coração, né? Para que isso, de fato, molde a nossa maneira de ver o mundo e de andar nesse mundo. Muito bem. Mas a vida, queridos, pode seguir por outros caminhos. Não é só esse o caminho que existe. E é interessante que o primeiro salmo, todos sabem, né, que o livro dos Salmos tem 150 salmos ali, músicas inspiradas por Deus que eram usadas no Velho Testamento, no período do Velho Testamento, né? Os irmãos cantavam, nossos irmãos do passado, os salmos. Lá, em vez de ter o inário e tal na igreja, o que eles tinham eram os salmos, é o que eles cantavam. Esses hinos que a gente canta hoje são de alguns séculos atrás, corinhos, alguns mais recentes, alguns mais antigos, mas antigamente o que eles cantavam eram os salmos. A gente não tem as músicas, mas a gente tem as letras, que é o que Deus determinou que fosse guardado para a gente, né? Que é o que nos edifica hoje. Mas o Salmo primeiro, a gente pode dizer que ele abre o livro dando o tom, não é mesmo? Como é que é o tom? Vocês sabem que dependendo do tom da música, né, o estilo da música, a música pode ser uma música triste ou uma música mais alegre, não é mesmo? Se a gente for falar de uma marcha fúnebre, vocês lembram? Dá para ninguém ficar feliz com o negócio. Vocês forrir da música, né? E deu fazer aqui o tom. E tem música também que não dá nem para você ouvir se você tá triste, né? Né? Aqui o tom e o estilo da música estão rumando para o outro lado, e não tristeza. Se você estiver triste, você até sai fora, né? A palavra de Deus até ensina, né? Há alguém entre vós sofrendo? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Oi, Edson. Eu gosto daquela assim, ó.
Existe um grande clube na cidade. Menino, isso é hora. Que mora dentro do meu Essa música não está combinando com o estado galera. da torcida hoje, não, viu, Esma? A torcida hoje não está cantando essa música, não, porque não está combinando. Em outros tempos, cantava com o maior vigor. Né? Mas então, queridos, estou brincando aqui com tom de música e tal, mas, gente, esse salmo, eu nunca tinha pensado nisso, era uma coisa que o autor chamou atenção no livro. Ele dá o tom para o livro todo. Dependendo da escolha que a gente faz, dependendo do caminho no qual a gente está andando, a nossa vida vai ser uma marcha fúnebre. Ou então vai ser um hino de vitória, de alegria na presença de Deus. Olha só o Salmo primeiro. Bem-aventurado o homem que não. Primeiro, o que ele não faz? Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente vê aqui uma decrescente, né? Só piorando, né? Não anda com os ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda daqueles que escarnecem, né? Que zombam dos escarnecedores. Antes, ao invés disso, o seu prazer está na lei do Senhor, na vontade de Deus, expressa na sua palavra. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei. Medita de dia e de noite. A lei de Deus está no seu coração, na sua mente. É o seu prazer pensar no propósito de Deus, nas maravilhas da vontade de Deus para a sua vida e no caráter de Deus. Ele, esse que faz assim, né, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que coisa maravilhosa. Ontem nós fomos no sítio do Marcelo, e no tempo devido, agora depois das chuvas, as jabuticabeiras deram, cada jabuticaba, gente, enorme. Vocês não têm noção, não tem noção, jabuticaba cheia de... O Henrique comeu, né, Henrique? Um pouquinho aqui. Que delícia é você chegar, um pé de jabuticaba, repleto de jabuticabas, no tempo certinho, ela deu os frutos, porque ela está sendo regada, ela está do lado, lá tem um rio que passa ali e tal, está junto aos ribeiros de água, no devido tempo dá fruta, a folhagem não murcha, é assim, bem sucedida. A jabuticaba, a gente passa por ela, né, e bendiz a Deus pela bênção de ter essa jabuticaba ali no sítio do Marcelo. Os ímpios não são assim. Aquele que não tem piedade, que não teme a Deus, que não ama a Deus, que não vive na presença de Deus, a vida dele não é assim. Poeticamente, comparando, né, uma planta, a Bíblia fala assim, olha, os ímpios são, porém, como a palha que o vento dispersa. Já viram quando vem tem aquele monte de palha junta, vem um vento e joga embora? Né? Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. As pessoas que não temem a Deus, elas vivem como se não houvesse juízo. Não vai ter, vai dar tudo certo, no final dá tudo certo. Tal. Mas a palavra de Deus fala que haverá um juízo, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, né? Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, entregaram a sua vida a Jesus e o seguem, estão nesse caminho, esses não serão mais julgados. Né? Por quê? Porque Cristo já venceu no nosso lugar. Já foram julgados e não estão mais condenados. Mas aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não estão em Cristo, já foram justificados em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo, eles serão condenados pelos próprios pecados. É o que a palavra de Deus nos diz. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, esse salmo, queridos, dá o tom para todos os outros salmos. E aí vem a pergunta, como será a minha vida? O que acontecerá comigo? Há respostas infelizes. Alguns estilos de vida, alguns modos de vida, são como essa palha seca, que pode ser soprada à inexistência por uma lufada de vento. Gente, ventos vêm e vão. E uma vida vazia é o que resta se a gente retira a presença do Senhor, né, do contexto da vida. Quem dá significado à vida é o Senhor. Quem se lembra lá, Marcelo, lá em João, mais uma vez, no João 10, você leu em João 10, né?
Lá fala, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Irmãos queridos, existe um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. E Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, sem o bom pastor, nós escrevemos vidas de modo oposto a Salmo 23. É como se fosse um antissalmo de esperanças tolas. A vida é uma jornada para todo mundo. As mesmas ameaças, dificuldades ao longo do caminho, todos nós temos. Mas tudo mais é diferente. Inclusive o destino, para quem vive um antissalmo. Quem vive antissalmos, né, está vivendo uma vida, ou construindo uma jornada de vida com a seguinte premissa. O Senhor não está presente. O Senhor não está ativo. Vejamos uma versão popular, então, contemporânea, desse antissalmo. O Senhor não está presente, o Senhor não está ativo, não estou nem aí para Deus, ou Deus não existe, ou então, se existe, eu não estou nem aí para ele. Não se importa comigo. Não me importa comigo e nem eu me importo com ele. Posso cuidar de mim mesmo. É uma das coisas, uma das frases que a gente mais ouve, né? Eu cuido de mim muito bem, pá, não preciso de nada. Basicamente, eu sou uma pessoa boa, eu não preciso, para que eu preciso de salvação? Salvação do quê? Posso ir ao encalço de meus objetivos e alcançá-los. Confio em mim mesmo e em minhas habilidades. Digo o que eu penso e faço o que eu quero. E como em todos os antissalmos, essa fé trai os seus fiéis. Quando o Senhor não é o seu pastor, o resultado e o destino são previsíveis. Quais sejam? Estou sozinho. Ninguém cuida de mim, nem me protege. Estou vazio, necessitado, inquieto e inseguro. Ao andar pelo vale da sombra da morte, não tenho um protetor. Temo as coisas ruins que podem acontecer a mim. Outras pessoas falham com você ou ferem, tá? No final, você perde todas as coisas boas que você já teve. A morte é o meu pastor. O Salmo 49, versículo 14, lá na parte B, ele fala isso. Né? As pessoas que não têm a Deus, né? Do fim triste que é, e fala que a morte é que é o seu pastor. Então, concluindo, queridos, nós estamos no final do nosso tempo. Graças a Deus, eu acho que a gente vai terminar bem aqui em relação ao tempo. Qual é a fé que abriga o nosso coração? O antissalmo, ele chega a um beco sem saída no Vale da Sombra da Morte. Tá? Assim, qual a fé que será escolhida? Todo mundo passa por dificuldades na jornada, todos nós vivemos sob a sombra da morte, né? Uma das poucas certezas que a gente tem, né? E eu me lembro, viu, Henrique, aí lembrando do papai e da mamãe, era uma das coisas que eles falavam, né? Uma das poucas certezas que a gente tem na vida, uma delas é a morte. Nós vamos morrer. A gente não sabe quando, mas que vai morrer a gente sabe. E o papai já morreu, o papai já se foi, né? E é interessante que muitas vezes a gente vive como se não fosse morrer. Como se a gente não fosse frágil, a nossa vida fosse tão frágil como ela é. Não é mesmo? Todos nós vivemos à sombra da morte. Todos enfrentamos muitos males. Nesse ano, então, esse negócio de Covid, né? Parece que o clima foi mais tenso nesse aspecto. Cada dia, o tema foi medo. Exatamente. Reverendo Hernandes escolheu. Viva qualquer dos antissalmos e, no fim, não tenha dúvida, tudo será perda. Mas viva o Salmo 23, tenha essa fé no seu coração e viva assim, né, movido por essa fé, você descobrirá que despertará um dia e dirá com alegria, estou no lar, estou na casa do meu Pai, para onde Jesus me levou. Quem fez a promessa, queridos, é fiel. Por isso nós podemos andar ricos de esperança. Porque aquele a quem a gente se dirige, né, a quem nós recorremos, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós vamos encerrar, então, com esses 3 textos. Eu vou não sei se os irmãos vão abrir fácil aí, mas eu vou dizer os textos que eu separei aqui, ó. Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança,
sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Agora, Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nós caminhamos, mas há alguém que enche a nossa vida de gozo, de paz, de esperança no poder do Espírito Santo, que é o nosso Deus. Olha, o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra em nós que ele há de completá-la até o dia da volta de Jesus. Coisa maravilhosa. Nós estamos seguros na mão de Deus. E o último texto, Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, inclusive na geração do Henrique, o novinho que chegou agora aí, né? Para todo o sempre. O Henrique, amém. Da Bárbara e da... Isso. Efésios 3, 20 e 21. Queridos, nós vamos encerrar, então, com esses versículos, e na certeza de que nós temos uma fé que é dom de Deus. Na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar desse outro dom, que é o dom supremo, que é o amor, né? A palavra de Deus nos diz que o amor também é dom de Deus, dom que Deus nos dá. Esse amor, como o amor de Deus por nós, né? Altruísta, que é capaz de dar a vida pelos outros, né? E a fé também é dom de Deus, né? Pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Lá em Efésios também, capítulo 2, fala sobre isso. Nós vamos encerrar então, queridos. Não sei se tem alguma colocação, alguém gostaria de fazer, ou alguma pergunta. A gente teria aqui uns 2 ou 3 minutos ainda. Vamos encerrar, então, orando? Queridos, vamos nos lembrar, então, dos testemunhos. Quem ainda não... Quem gostaria de falar, quem não falou ainda e gostaria de falar, né? Vamos orar a respeito disso, tá bom? Nos preparar aí, como o apóstolo Paulo nos incentiva. E eu queria, então, agora na oração final, pedir para a gente orar também, né? Pelo André, que é esposo da Thaís, o Rafael, que é o seu filho, e o Maurílio, que é o seu pai, tá? Vamos orar nessa certeza, né? De que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo poder dele. Esqueci quem que eu ia pedir para orar aqui. O Emerson tá aí, não tá, Cristiane? Porque eu tô vendo aqui Cristiane, mas certamente tá o Emerson. O Emerson, ora pela gente, por favor, você ora? Encerrando a lição. Demar, acrescenta o nome do Zé Alcione aí, ó. Alcione, olha, esqueci de botar o Zé Alcione, desculpa. José Alcione Júnior também. Acrescenta de Cláudio Oni aí, viu, gente? Por favor. Cláudio. O Cláudio eu não sei lembrar os nomes todos, mas eu vou falar de novo, hein, só. André, Rafael e Maurílio, José Alcione Júnior, que é o, né, e o Claudinei, que é o esposo Claudionir, que é o esposo da Jaqueline. Vamos orar com ele. Oi, Delmar. Oi, Deis. Então, inclui Daniel também, que não está frequentando igreja nenhuma. Daniel, que é o filho da Deus. Joia. Então, André, Rafael e Maurílio, José Alcione Júnior, o Claudionir. Ai, desculpa. E o Daniel, que é o filho da Deis. Vamos orar então, irmãos. Deus amado, nós te louvamos pela vida, pela saúde, pelo sustento, pela alegria de estarmos juntos e aprendermos mais da tua palavra, no dia a dia, com o Senhor, perto do Senhor. Nós nos lembramos, Senhor, daqueles queridos que estão longe do Senhor, que ainda não se pronunciaram, aceitando o Senhor Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador da vida. Nós nos lembramos, Senhor, do Maurílio, do Daniel, do Rafael, do Claudionir, do André. Nós pedimos, Senhor, a tua intervenção através do teu Santo Espírito, agindo
no coração deles, na vida deles, através do testemunho dos irmãos, dos parentes, daqueles que convivem com ele, que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador da vida deles. Lembramos também do Zé Alcione, pedimos que o Senhor também toque o coração dele, faça com que ele reconheça o senhorio de Jesus na vida dele. Que o Senhor possa falar, tocar, agir através do teu Santo Espírito a cada um desses nomes falados, dessas pessoas. Que o Senhor possa intervir e fazer com que todos nós possamos testemunhar e falar do Senhor através das atitudes, dos relacionamentos, que o Senhor nos capacite e que possamos estar sempre orando em favor, lembrando de cada um deles nas nossas orações. Nós te pedimos que o Senhor abençoe o restante do nosso dia, dando-nos, ó Deus, a tua paz, a tua companhia, a tua proteção, tua salvação constante. Obrigado por esses momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, Deus abençoe a cada um. Bom domingo. Um abração. Tchau, gente. Oi, Flávio. Tchau, gente. Bom domingo. Oi, Flávio. A Miriam mandou falar que tem mandando um abraço pro Henrique aí, que tem orado por ele, tá? Ah, joia. Henrique tá aqui, olha, ouviu, viu? Obrigado, Flávio. Obrigado, irmãos. Vamos continuar orando pelos outros, hein? Abração, um abraço aqui.